O professor que sabe tudo de Excel, mas não sabe aonde é que sai. Márcio Roveg! Ele perguntou, bah, quem é que bota faca na caveira? Eu tinha que ganhar uma dessa também, né? Aqui, ó. Não tem a história lá do trenzinho lá também? Márcio, conta essa história do trenzinho. Quem é que sabe? Sérgio, me conta a história do trenzinho. Sei. Trenzinho, né? Márcio e o Heitor. Cadê o Heitor? Professor Márcio e o Heitor. Dois gaúchos. Aí o Márcio tava assim, pá, comeria até um trem. Aí o Márcio, né? Ai, piuí. Ah, entendi. Os dois gaúchos estavam juntos. E um falou, bah, comeria até um trem. E ele, piuí, piuí. O pessoal passou o resto da turma só zoando locomotiva. Nada contra foda. os gaúchos, aliás, eu acho os gaúchos gente boa, né? Nada contra os gaúchos. Tem um monte. Tenho aí, nada cara. contra os gaúchos gente boa, tô indo pro Rio Grande do Sul depois. Ah. Boa dica pra você. Valeu. Vamos lá, pessoal. Bem, em primeiro lugar, né, realmente um prazer poder estar aqui com o pessoal, né? Mais esse momento, essa última dica que a gente vai passar para vocês. Eu tenho certeza que está todo mundo ansioso aí pela prova, tá? Para poder mostrar tudo aquilo que você se preparou. E a gente vai tentar na nossa revisãozinha dar mais algumas dicas, né? Não é a hora de aprender, você já sabe tudo, né? E às vezes na tentativa de saber mais a gente acaba se atrapalhando. Então não, vamos relaxar, pessoal. Relaxar porque tá aqui, ó. É isso. A nossa cobrança é 15 questões. 15, tá? E olha, eu tenho acertado na tampa ali a quantidade de questões e o assunto. Então presta atenção. 2 questãozinhas de hardware. 2. Provavelmente, a gente vai falar daqui a pouquinho, é a ideia de memória, é a ideia de processador, é a importância que a CESP tem dado. 3 questões de sistema operacional. Bom, um pouquinho mais de sistema operacional. É a cobrança do Windows e do Linux. Então, acredito uma cobrança de software livre, acredito uma cobrança sobre algumas características, tá? E a outra questão, dividindo com a parte de Windows. 3 questões de aplicativo de escritório. Tá mais do que bom, pessoal, tá mais do que bom. Porque a ideia do Office, do BR Office, querendo, dava para complicar um pouco mais, tratar o comparativo, tratar, né, de um ou de outro, gerando confusão. Eu acredito que aqui não é para ser a questão difícil, não é. É a questãozinha tradicional da CESP, né? Questãozinha de fórmula no Excel, que é igual no Calc, então sem grandes mistérios. Metade da prova está aqui para baixo. Metade da prova está aqui para baixo. É a ideia da internet, é a ideia de rede e a ideia de segurança. Onde? Vamos descrever um pouquinho mais. 3, 2, 2, né? Mas vamos lá. O que interessa para nós de hardware? Guarda as memórias, pessoal. Memória principal, memória intermediária, memória secundária. Cada uma tem uma função para isso, tá? Você vai ver que a principal, ele sempre vai estar envolvido com o processamento, o trabalho, é a memória RAM. É o comentário da RAM. Tem 2 principais, né, RAM e ROM, mas a preferida é quem? Memória RAM. Volátil. Quando você vai adquirir o seu computador, você vai se preocupar em aumentar essa memória RAM. Por quê? Justamente para poder dar conta de trabalhar, trazer as informações que estão armazenadas. Memória intermediária. Lembra sempre, intermediária porque ela está no meio do caminho. Ela não está nem lá, nem cá. Ela colabora, ela auxilia no processamento, a cache, ou ela acaba auxiliando no trabalho, a memória virtual. Dica, virtual. Em provas passadas, pessoal, virtual saía só do HD. Hoje a virtual pode sair do pendrive, guarda isso. Amanhã ou depois o cara fala em pendrive, fala sobre virtual, beleza, para nós vale. Então, a memória virtual é só para expandir aquela de trabalho, não é uma memória que exista fisicamente. E, por fim, toda aquela leva de memória secundária. Secundária é porque o papel dela é de armazenamento, de guarda. Qual é a característica de uma guarda? Ser não volátil. Não faz sentido eu guardar as informações aqui, desliguei e sumiu. Não faz sentido. Então ele vai manter de forma definitiva. E aí essa piramidezinha é para a gente comparar o quê? Velocidade e volume.
Quanto mais próximo do topo, maior é a velocidade. Quanto mais próximo da base, maior é a capacidade de armazenamento. Maior é o volume. Bem, para reforçar, é basicamente isso de hardware. Processador, vale a pena? Vale. Mas processador é uma situação bem mais prática. A ideia de núcleos, a ideia da frequência, tem uma questãozinha meio tranquilinha, tá? Aqui a gente resolveu explicar um pouco mais porque tem essa variedade de memórias. Sistema operacional, lembra? É para vir 3 questões. Aí as questões podem ser comparativa? Pode, né? Comparando, confrontando Windows com Linux. Lembra, os dois trabalham 32 e 64 bits. Que história é essa? É como chega a informação e como ele administra. Tá? Lembra sempre, é como se fosse uma estrada e lá na frente tem um pedágio. Não adianta nada eu ter uma pista, 4 pistas, chega na hora do pedágio só tem uma casinha funcionando. Né? Ele vai acabar afunilando, ele vai acabar gerando problema. Então, hoje, como as máquinas estão mais evoluídas, é natural que ele tenha que trabalhar tanto 32 como 64 bits. Tanto 32 como 64, ok? Multitarefa, multiusuário, ambiente gráfico, guarda isso. Os dois são ambiente gráfico, os dois. Na nossa aula de Linux, a gente montou aquelas questõezinhas das bolas, né? A ideia lá do kernel, a ideia do shell, né? Porque o papel do sistema operacional é justamente isso, administrar a máquina, servir de interface com o usuário. Só que uma interface tentando facilitar a vida, ela tem que ser gráfica, ela tem que ser visual, janelinha, botãozinho. O Windows tem a sua aparência, independente da versão, XP, Vista, 7, ele tem a sua aparência. Mas o Linux, dependendo da distribuição, ele vai assumir uma, outra ou até outras interfaces gráficas. Quem são as duas principais? KDE e GNOME. KDE e GNOME. Nome de interface gráfica. Isso caiu na prova de agente penitenciário. Ok? Então, é uma pedida boa. Cobrar nomes esquisitos, estranhos, não comuns ao dia a dia do usuário. Tá? Tentando gerar confusão. Só não vai confundir o que é distribuição com o que é interface gráfica, com o que é aplicativo. Tá? É porque é um show de nomes, né? É um show de nome diferente. Então, eu tenho que guardar aqui. Interface gráfica, basicamente duas. KDE e GNOME. Posso dizer que eles são semelhantes? Sim. Posso dizer que eles têm a mesma função? Sim. Posso dizer que são exatamente iguais e compatíveis entre si? Não. Um exemplo clássico está aqui. Sistema de arquivamento. Eu posso ter o Windows, eu posso ter o Linux na minha máquina. Só que ele vai exigir que eu tenha uma formatação diferente. O meu HD vai ter que ser formatado padrão NTFS para o Windows, padrão S2, S3 para o Linux. Eu posso ter os dois, mas de uma certa maneira eles não vão se conversar. Por quê? O sistema de arquivamento são diferentes. Tranquilo isso? Claro, isso é a proposta da questão de sistema operacional Linux. A partir daí, você vai ver, pessoal, a cobrança da parte mais prática. É o painel de controle, é o gerenciador de arquivos, né? Toda aquela situaçãozinha que a gente já viu, já trabalhou em aula. Mas que numa revisão não dá para a gente colocar tudo. Isso aqui são palavrinhas, são termos que eu tenho que relembrar. Isso aqui não é uma situação tão fácil de guardar, porque não é prático, mas tem uma chance de cair em prova. Beleza. E aí? Aplicativos de escritório. Deixa eu fazer uma pergunta. Prova é amanhã, né? Prova é amanhã. Quem já baixou o BR Office? Opa! Quem não baixou, né, em vez de assistir a corrida amanhã de manhã, tá? Baixa o BR Office rapidinho. Baixa, tá? Dá uma olhada rápida, né? Tô brincando, tá? Se você não baixou, amigão, reza para não cair, então. Tá? Mas se cair, lembra o seguinte. Os dois têm a mesma funcionalidade. Mas, algumas diferenças que eu posso destacar. Tecla de atalho. Tecla de atalho do Windows,
né, a tecla de atalho do Office, ela é baseada no português. Tecla de atalho do BR Office, ela é baseada no inglês. Tem caído algumas questõezinhas assim, confrontando a tecla de uma e de outra. Pô, mas tecla de atalho é uma lista gigante, e agora? Né? Guarda as teclas de formatação de fonte, negrito, itálico sublinhado, formatações de parágrafo, alinhamento, né? Justificado, centralizar, tá? Guarda isso, essa é a grande tendência, tá? E claro, a parte de movimentação de arquivo, né? Para abrir, para salvar, imprimir, pô, bem que imprimir é tranquilaço, né? Porque afinal ela é uma tecla universal. Não me interessa onde você está, vai ser Ctrl+P sempre, sempre. Beleza. Fora isso, guarda as extensões, formato, tipo do arquivo, né? O Word com seu doc, Writer com ODT, o Excel com XLS, Calc com ODS, PowerPoint com PPT, o Impress com ODP. Guarda aqui, ó, facinho. O BR Office é sempre OD alguma coisa, tá? Texto, planilha e apresentação, tá? É sempre OD alguma coisa. Lembra das compatibilidades? O BR Office vai ler arquivos do Office. O Office não vai querer ler arquivos do BR Office. A não ser, vamos botar um asterisco aqui, 2007, né? Senhor, tem a chance de cair 2007? Pequena, mas tem. E aí, se cair, normalmente ele trata as ferramentas comuns ou diferencinhas como essa. Que o cara foi orientado para um, chegou lá, ele cobrou. Opa, o Office 2007 pode abrir um arquivo do Writer? Pode, tá? Só esse detalhe, guarda isso. PDF. Nenhum nem outro lê. Nenhum dos dois lê PDF. Mas o BR Office pode exportar como PDF e o Office não exporta, não salva, a não ser o 2007. Tá? O 2007 salva como PDF. Então a dica do 2007, né, pô, é 10 minutinhos. Né? Ele salva como PDF, ele abre arquivos do BR Office, tá? São esses detalhezinhos. E a interface gráfica dele é diferente. Ele não trabalha com menu, ele trabalha com guia. Né? A organização dele é com guias. Beleza. Então, isso é a cobrança de aplicativo de escritório. Ok? A partir daí, caímos, né, em internet. Tô te dando uma questão certa, tá? Amanhã, depois da prova, me liga, manda mensagem lá, ó, me liga. Tá? Liga lá. Senhor, ó, caiu aquela questão que você falou. Tá? Mas se não cair, não me liga, tá? Faz favor. O senhor não caiu o que o senhor disse, tá? Azar. Acontece. Olha só, vai cair uma questão de protocolo. Vai. É uma questão, pô, em 15 tem que cair uma de protocolo, que é isso? Tá? Protocolo maior da internet, TCP. TCP cria o canal de comunicação na internet. Ele pode ser usado na inter e na intra. Legal. Agora, dentro do canal de comunicação, existe os protocolos menores para serviços. E-mail, são 3. Navegação, 2. Transferência, tá? 1, FTP. Qual é o que eu devo tomar um cuidado? A parte de navegação, esse S é de segurança. Aparece o cadeadinho, envolve a criptografia, tranquilinho, tá? Agora, a parte de e-mail você vai ver assim. Lembra que o SMTP é envio. Lembra sempre que você não manda e-mail para casa do teu amigo. Você não manda e-mail para o teu servidor. O envio é isso. Isso é envio.
Aqui é que está aparecendo o SMTP. É aqui. Então, SMTP, envio ou troca. Troca de mensagens eletrônicas. SMTP, SMTP. Agora, sobrou para cá o POP ou IMAP. Sobrou para cá o POP ou IMAP. Onde? A palavra-chave do IMAP é o seguinte. É o protocolo que permite o compartilhamento. É aquela mensagem que você vai poder acessar da máquina de casa, da máquina do trabalho, do celular, do notebook. Por quê? Porque a mensagem mantém, ela fica no servidor. E o IMAP traz uma cópia, mas mantém, deixando você acessar de outras máquinas. Uso compartilhado. Só que detalhe, POP e IMAP só vão ser usados onde? Quando eu usar um aplicativo cliente. O Outlook, Thunderbird e aí vai. Se eu usar o webmail eu vou até lá. Se eu vou até lá, só existe o SMTP participando. Beleza isso? Webmail, aplicativo cliente. Legal. Então, aqui é a tendência de uma questão de protocolo. Temos que guardar, esse aqui é o ponto principal. Fora isso, né, alguns assuntos que apareceram para nós. Rede social. Tá? Então, já que você não vai estudar até amanhã, chega em casa e acessa lá o seu Orkut, acessa o seu Facebook, acessa, né, uma porrada de rede social que tem, ok? Pessoal, aqui tem um monte. A CESP seria sacana puxar lá do fundo do baú um ou outro, tá? Então, a tendência é cair os mais usuais. Facebook, LinkedIn, tá? Instagram, YouTube. YouTube é considerado rede social para compartilhamento de vídeo. Aí eu quero, pô, mas YouTube é rede social? É. Pô, mas YouTube já existe há décadas, né? Há um tempo. Sim, isso não é uma coisa nova. Só hoje teve essa explosão. Só hoje isso começa a se intensificar, tá? Mas esses conceitos já são antigos. Só que agora, como intensificou, o uso está maior, começou a cair um pouco mais em prova, né? Várias provinhas falando de Twitter, várias provinhas falando de Facebook, né? Então, conhecer algumas é legal, né? Legal para a prova, né? Eu sei que alguns não gostam, são fãs de rede social, mas não dá para negar a influência que ela tem no nosso dia a dia, ok? Que mais? Rede. Rede é para ser o bicho, é para ser a questão diferencial. Lembra sempre, pode ser uma rede local, voltada à sua empresa, onde você tem a estação de trabalho, onde você tem a figura de um hub ou de um switch, onde você tem a figura do servidor. Tá? Segurança com relação à rede. Firewall, pensando em uma barreira mais externa. Proxy, pensando em uma barreira mais interna. Tudo isso são elementos que participam de uma rede. Na ideia da rede, outra cobrança que aqui eu vejo como uma chance grande é a ideia do IP. Endereço IP. E aí, né, vamos lembrar que os IPs estão divididos em classes. A, B e C são as mais comuns, são as mais usuais. A, D e a E são classes reservadas. Eu sei que o aluno tem dificuldade em guardar os intervalos. Sinceramente, eu não acredito, tá, que na prova ele vai sacanear quanto aos intervalos. Não. Dizer que a classe C começa no 190 e não é. Não acredito nisso. Aí você tem que lembrar que é uma escadinha. Onde? Na classe A, o primeiro grupo identifica a rede, os outros 3 identificam a máquina. Classe B, os 2 iniciais identificam a rede e os 2 finais identificam a máquina. Classe C, os 3 identificam a rede e o último identifica a máquina. Toda a parte que identifica a rede,
Quando eu falar de máscara, ela vai ser representada por 255. Toda a parte que identifica a máquina, quando eu falar de máscara, está representado por 0. Tá aí. Essa é a máscara genérica da classe A. Classe B, 255, 255, 00. Classe C, 255, 255, 255, 0. Essa é a chance de uma questão. E olha, e é para ser uma questão difícil. Questão difícil. Então, das duas, uma. Ou a gente pesca a dica, a gente consegue compreender essa situação básica de entender qual é a classe, como identificar, tá? Ou, amigão, você vai estar perdendo seu tempo e correndo o risco de errar. Lembra, das 15, eu não preciso acertar as 15. 14 tá bom. E não errar a outra, né? Pelo amor de Deus, não erra a outra, tá? 14 não errando nenhuma, tô feliz, tô satisfeito, tá? Eu vou dar como missão cumprida, ok? Se o nosso colega mandar mensagem, só acertei 14, não errei nenhuma, fiquei feliz, tá? Bem, ainda nessa parte de rede, você vai ver a ideia dos dispositivos, né? Hub, switch, roteador, onde cada um tem uma função e tem um nível dentro dessa estrutura. Mas segurança, pessoal. Segurança. Lembra dos 3 princípios de segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? CIID, CIID. Onde, no caso da criptografia, a criptografia, ela tem a ideia de garantir a confidencialidade. Tornar o dado confidencial, porque ele vai codificar e somente a pessoa autorizada vai poder decodificar. A criptografia, ela pode ser simétrica ou assimétrica. Simétrica, vou usar a mesma chave, a mesma. Simétrica só tem uma chavezinha, uma, e é secreta. Agora, a assimétrica tem 2 chaves. Onde, se eu estou falando em confidencialidade, quem manda usa a chave pública, quem recebe usa a chave privada. Agora, se eu estiver falando de assinatura, lembra, a assinatura é assimétrica. Só que a ideia da assinatura é garantir a integridade, a autenticidade, o não repúdio. Ou seja, né, quem assina quer garantir que o documento foi gerado por ele. Quem recebe e vê o documento assinado tem a certeza de que quem mandou foi fulano. É essa a situação. É essa a situação da assinatura. Só que a assinatura é assimétrica. Como quem assina, tá? Como quem assina usa a sua chave, o cara vai usar a chave privada. Como quem recebe só tem o papel de verificar, ele usa a chave pública. Pegadinha de prova. A assinatura torna o dado confidencial? Não. Por que não? Porque qualquer um abre. A parte de decodificação, quem vai abrir, qualquer um abre. O que garante o dado confidencial é justamente aqui a criptografia. Legal isso? Bem, e aí, por fim, a chance de cair alguma questão envolvendo ataques. Só que ataque, pessoal, ataque é uma coisa bastante ampla, né? Desde ataques por parte de vírus, worms, né? A ideia do cavalo de Troia, a ideia do backdoor, né? Nós temos várias situações de ataque. O aluno tem que lembrar o seguinte: qual é a proposta do ataque tal? Spyware, a quebra da confidencialidade, né? O roubo de dados através de e-mail, phishing, farming. A ideia do worm, o worm se propagar, se expandir, a quebra da disponibilidade, né? Um ataque de sobrecarga, DOS, DDoS, tirando um serviço do ar, ok? Tirando um serviço do ar. Então isso é uma sobrecarga. E a ideia do vírus tentando eliminar, alterar, modificar, destruir
Uma quebra da integridade. Temos que ter bem claro esses 3 princípios e o que cada ataque vai gerar. Pessoal, dá uma olhadinha, não custa, né? Lá na página da cartilha de segurança. Na nossa aula de ontem a gente mostrou alguns vídeos, né? Algumas animações. Então, é um materialzinho bem light, né? E nesse momento é tudo que você precisa, né? Parado, olhando para a TV, para a tela e as informações vindo. Só isso, tá? Para você não se estressar, Por quê? O que tinha para aprender, né? Nossos colegas já aprenderam. Tenho certeza, e essa é a parte boa da turma da PF é o seguinte, né? Poucas são as vezes que eu posso falar isso, né? Mas tem vaga para todo mundo. Né? Tem vaga para todo mundo. Temos aqui quase 200 futuros policiais federais. Então eu tenho certeza que nós fizemos o nosso trabalho, vocês fizeram a sua parte e amanhã é só correr para o abraço, tá? Só correr para o abraço. Fico feliz em participar de vocês de mais essa revisão. Amanhã, um pouquinho diferente. Não vou poder estar com o pessoal entregando as dicas, mas com certeza eu vou estar lá torcendo por todos, ok? Qualquer dúvida, qualquer problema, lembra, segunda-feira a gente já começa os comentários das questões, tá? Aquilo que gera dúvida, aquilo que gera polêmica, um possível recurso, fica tranquilo que este apoio você também vai ter, ok? Certo, pessoal? Um abraço a todos e boa prova amanhã! Certinho? Que isso? Oh. Que isso?